O currículo é essencial na seleção de profissionais e o formato e as informações nele podem determinar a contratação ou não da pessoa. No quadro Carreira e Sucesso de hoje, vamos saber como elaborar um currículo da melhor maneira possível. Por isso, vamos conversar agora ao vivo com o professor e coach Luciano Zanqueta. Bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença ao vivo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O que não devemos escrever no currículo? O currículo ele precisa ser objetivo, mas não curto. Ele precisa de colocar as informações estratégicas ali que chamem a atenção do recrutador. Explicando melhor essa questão do formato, quando fala objetivo, mas não curto. Quantas páginas, por exemplo, se caso ele for impresso? Existe uma recomendação, não é uma regra, mas é uma recomendação que o currículo tenha de 2, no máximo, a 3 páginas. Porque o recrutador ele estará diante de muitos outros currículos ali e não terá tempo de analisar e de ler no currículo acima de 3 páginas. Incluindo nessas 3 páginas a capa do currículo ou fora a capa e mais 3 páginas? Incluindo a capa do currículo. Máximo 2 páginas mais a capa, apesar que hoje quase não se usa mais a capa do currículo, né? E se usa ainda a versão impressa, hoje também temos o currículo eletrônico? É importante que o candidato, se ele for levar a versão impressa, ele procure a pessoa competente do recursos humanos ou o gestor direto que precise daquela vaga. Porque você distribuir o currículo, como se fala no popular, né? Vou distribuir o currículo, isso não se tem um resultado tão produtivo. É importante que você faça um currículo personalizado à empresa, pesquise a missão, a visão, os valores e produza um currículo de acordo com aquela vaga que você está pretendendo ocupar. Ou seja, não pode ser um currículo único para várias empresas, mesmo que seja na mesma área profissional. Tem que fazer um currículo personalizado conforme a empresa. Personalizado porque cada empresa tem as suas particularidades, as suas necessidades. Então, é importante que se faça um currículo de acordo com aquela vaga, correspondente com aquelas atribuições que o candidato irá desenvolver no dia a dia. Vamos às informações, então, principais. Informações, dados pessoais. O que deve constar e o que não deve constar no currículo? Os dados pessoais... não se deve colocar no currículo, por exemplo, número de documentos, título de eleitor, RG, CPF. Isso é para um segundo momento, já lá na etapa de recrutamento e seleção. E além dos dados pessoais, o candidato ele pode seguir 3 linhas de raciocínio. Os dados pessoais, informações profissionais e acadêmicas. Mas sobre os dados pessoais, coloca filiação, filho... Quem que é o nome do pai, o nome da mãe, ou só o nome do profissional, o endereço e um telefone ou um meio de contato? O nome, o telefone, endereço, WhatsApp, todas as formas de contato. E não é necessário colocar o nome da mãe, o nome do pai, mas coloque informações ali que deixem evidentes que você tem valores morais, que você é casado, que você tem filhos, que você tem família. Isso contribui para muitas vagas. Sobre experiência profissional, por onde trabalhou, o que deve constar? Referências, pessoas que podem dar referências sobre aquele profissional, as atividades que ele desempenhou, quais informações são necessárias? É importante se colocar as empresas que você trabalhou, preferencialmente da mais nova para a mais antiga, e descrever nessas empresas o tempo de casa, principalmente as atividades que você fez em cada uma delas, mas sem utilizar linguagens técnicas. Por exemplo, a pessoa é contador, ele vai utilizar a linguagem de contabilidade e, sendo que ele está sendo entrevistado, ele está sendo recrutado ali por um profissional de recursos humanos ou por um psicólogo que talvez tenha dificuldade de interpretar o que ele colocou. Então, coloque o tempo de empresa que você trabalhou em cada uma delas, as atividades, mas com uma linguagem acessível que o recrutador consiga entender. No currículo, a pessoa pode colocar assim, nesta empresa eu pretendo desempenhar tal função. Ele pode, vamos dizer, adiantar um projeto que ele gostaria de desempenhar naquela organização? Pode, mas não é tão recomendado. Por quê? Porque isso também é numa outra segunda fase do recrutamento e seleção, quando ele estiver fazendo os testes, e isso pode inchar o currículo dele e fazer com que as informações que seja o gancho da contratação se percam diante de outras informações que são desnecessárias no primeiro momento. E a pretensão salarial? Tem muita gente que coloca assim, eu gostaria de ganhar um salário no valor X. Isso é recomendável ou não no currículo? Não é recomendável porque se a empresa, por exemplo, tem disponível para aquela vaga um salário de R$5.000 e o candidato coloca 3, ele colocou abaixo do que a empresa tem disponível. E por outro lado também o contrário é verdadeiro. Se a empresa tem no máximo 3.000 e ele coloca 5, ele também já saiu fora e acaba muitas das vezes perdendo a oportunidade. Agora o currículo vale ressaltar que ele é mais do que um cartão de visita do candidato. Ele é
uma embalagem do candidato, do profissional. Imagina, Antônio, chegando no supermercado, numa prateleira cheio de produtos, por exemplo, onde você precisa apenas de uma unidade, de um frasco daquele determinado produto. Então você pega ele e, diante de tantos outros concorrentes, resolve levá-lo. Só que antes de colocá-lo no carrinho, você olha para a sua embalagem e percebe que a sua embalagem está suja, rasgada e com um erro de português. Você levaria esse produto? Provavelmente a resposta é não, né? E erros de português, currículos sujos, amassados, eles têm uma leitura sobre o candidato. Portanto, verifique, faça uma revisão de gramática, concordância verbal, digitação. Se você não tem habilidade com língua portuguesa, procure quem possa te auxiliar revisando o seu currículo e cuide dele para que ele não tenha nenhum tipo desse erro. Verifique isso no detalhe. Ainda na versão impressa do currículo, ele deve ter uma capa, deve ser entregue num envelope, numa pasta, ou bastam essas 3 páginas impressas? Não existe uma regra, mas a regra é a regra do zelo. Coloque o currículo no envelope, coloque uma foto no currículo, faça uma impressão da foto 3x4 no currículo, o currículo sempre limpo e entregue em mãos daquelas pessoas que têm a tomada de decisão na hora de te contratar. Procure um jeitinho de conhecer aí o recrutador ou o gestor daquela empresa para entregar em mãos e não apenas entregar na empresa, que provavelmente seu currículo não será avaliado. Uma reclamação recorrente de quem entrega currículo em empresa. As pessoas falam assim, entreguei o currículo lá, pode ter ficado no fundo de uma gaveta ou até jogado no lixo. Após entregar o currículo, o profissional ele deve voltar à empresa e saber se tem uma resposta sobre aquele currículo ou ele deve esperar ser convocado? A parte mais interessada é o profissional. Então, vale a pena porque o recrutador ele percebe a necessidade e o querer desse profissional. Então, é importante que ele vá mesmo. E aí, a dica, né, Antônio? Se você está desempregado, procurando emprego, com o currículo nos braços, lembre-se que 10% do que você precisa é inspiração, grandes ideias, etc. 90% é transpiração, é acordar cedo, batalhar, pensamento em Deus, foco no positivo, que o seu trabalho Deus está providenciando e ele chegará com certeza. Trabalhar. Trabalhar. Muito obrigado, até a semana que vem. Obrigado até quarta-feira, um bom dia.